muito bem-vindo. Que bom que você está aqui. Olá, Mauro, tudo bom? Bom dia para todo o público do Fórum que está acompanhando a gente. Um prazer estar aqui com você depois das suas férias cubanas. Foi bom, muito bom. Hora dessa, vamos conversar sobre Cuba. Mas deixa passar um pouco mais. Foi muito interessante, realmente, a viagem. Então, eu queria falar com você, em primeiro lugar e antes de tudo, sobre algo que não estava na nossa agenda, mas eu queria ouvir tua opinião, sobre a eleição francesa. E, se possível, em comparação com a eleição inglesa, que aconteceu um pouco antes, né? Vamos lá, Mauro. Assim, são dois processos bem diferentes, né? Colocaram tudo no mesmo bolo com a ideia de que as forças progressistas e democráticas venceram, mas são coisas bem diferentes. Assim, o Partido Trabalhista é um partido de direita, só que não é reacionário, não é fascista no sentido, né, de pautas regressivas, mas o Partido Trabalhista é um partido de direita desde a época do Tony Blair. Esse negócio de terceira via não existe, como foi formulado pelo Anthony Giddens e Companhia Limitada. A terceira via é a direita também, neoliberal, só que é uma direita que faz alguma política social, que tem algum grau de base votante na classe trabalhadora. O que aconteceu foi que os conservadores passaram anos fazendo um governo mais desastroso que o outro, com várias consequências negativas, né? Vamos lembrar daquele personagem icônico, daquele Boris Johnson, o que foi aquilo com o primeiro-ministro inglês. E aí houve um cansaço substantivo da população e os trabalhistas, no regime bipartidário, basicamente, voltaram ao governo. É isso. Não tem nada espetacular, não tem nada sensacional, não tem nada fora do normal na eleição inglesa. Inclusive, os trabalhistas, em muitas dimensões, vão continuar a lógica de governo dos conservadores. O que existia de interessante no Partido Trabalhista era a renovação puxada pelo Jeremy Corbyn. Aí sim, ali era uma figura interessantíssima, né? Solidariedade ao povo palestino, um processo de atenção e conexão muito grande às lutas na América Latina, defendendo um programa reformista de rever de maneira radical privatizações dos últimos anos, de aumentar direitos trabalhistas, de aumentar salários e tal. Ali o Jeremy Corbyn tinha uma coisa interessante, né, na tentativa de meio que voltar à roda da história e fazer com que o Partido Trabalhista voltasse às suas origens. Mas o Jeremy Corbyn, infelizmente, ele foi derrotado, né, no âmbito das disputas internas do Partido Trabalhista inglês, foi massacrado, inclusive, chamado de maneira mentirosa de antissemita, de tudo que você imaginar. E assim, é isso. Foi expulso, né? Foi expulso. Mas mesmo assim conseguiu se eleger, né? Foi surpreendente, né? Se elegeu. Mas não tem chance, por exemplo, de ser primeiro-ministro, né? Nem de liderar a bancada trabalhista. Isso por um lado. Já a eleição na França... Só uma coisa sobre essa questão da Inglaterra, quer dizer, o primeiro-ministro, Cramer, isso. É por aí o nome dele, ele é um herdeiro, então, da tradição mais recente não, que a tradição mais recente do Partido Trabalhista era o Jeremy Corbyn, né? Ele é deixa eu ver o nome dele aqui. Ele é um Keir Starmer é o nome dele. Ele é um digno sucessor do Tony Blair. Sim. E aí isso tem a ver com todo esse processo da social-democracia europeia, me parece, e do Partido Democrata lá nos Estados Unidos, ali nos anos 90, que tornaram-se os grandes gestores da crise do capitalismo, né? Tornaram-se, na verdade, os gestores da crise do capitalismo e os verdadeiros implementadores das políticas neoliberais, né? Muito mais do que a direita, os republicanos, viraram os partidos da lei e da ordem, né?
Exatamente, é isso. Veja, essa vitória dos trabalhistas vai significar basicamente que eles vão passar um tempo no governo até a população cansar de novo e volta os conservadores, assim, a dinâmica da Inglaterra. O Marx tem um trecho de um artigo dele que é Glosas Críticas ao Rei Prussiano, alguma coisa assim, o nome do texto, que o Marx falava que na Inglaterra todos os problemas do mundo, o Ing colocava a culpa no Tory, e aí quando o Tory estava no governo, todos os problemas do mundo, a culpa estava no Ing, e ficava nessa eternamente, enfim, acho que é isso. Fizeram, inclusive, comparações, eu vi, por exemplo, e vejo, quem fez isso fez de boa intenção, por exemplo, Felipe Neto comparou a vitória da Cláudia Sheinbaum no México, dos trabalhistas, na Inglaterra, e o resultado na França. São 3 processos completamente diferentes, de sentidos diferentes. O que a gente tem na Inglaterra é uma dinâmica própria do estabelecimento lá, e é isso. Os conservadores fizeram boa parte do trabalho sujo, a população cansou, vem os trabalhistas para fazer o mesmo trabalho sujo, já a população vai cansar e vem os conservadores. Isso por um lado. Já na França aconteceu algo diferente e muito interessante, porque, veja, na França se criou, ao meu ver, uma narrativa equivocada, e essa eu já não acho que foi bem intencionada, que o Macron e a esquerda ganharam da extrema-direita. Veja, o Macron, ele tem como um dos principais elementos de sua força política a ideia de que ele é o defensor da Europa, aliás, da França, alinhado ao projeto europeu, da França moderna, da França plural, da França democrática, contra a extrema-direita, contra a Marine Le Pen. Né? O Macron precisa da Marine Le Pen. Ele precisa do reagrupamento nacional, porque ele não faz um governo de uma política econômica para as maiorias. Macron é uma figura que vem do mercado financeiro, é um típicozinho tecnocrata, faz um governo neoliberal, com todas as impopularidades do neoliberal, vem aplicando políticas sistemáticas de destruição do estado de bem-estar, empurrou goela abaixo da população uma reforma da Previdência que retira direitos, que aumenta o tempo mínimo de aposentadoria, que não conseguiu passar de jeito nenhum no Congresso, né, e foi lá e meteu por decreto, sabe? Então, o Macron, ele se sustenta em toda a eleição, em todo momento eleitoral, a partir de um discurso de que eu sou a barreira contra a extrema-direita. A Marine Le Pen, que é esperta, inclusive fez uma mudança no visual, no discurso e tal, para dizer que não é mais de extrema-direita, que algo que é repercutido no Brasil pelos colunistas da Globo News, já não, mas ela não é mais de extrema-direita, ela mudou, não sei o que, não, ela é de extrema-direita do jeito, mas adaptou o discurso para tentar combater essa retórica, inclusive, do Macron, que tinha base na realidade, que é isso, eu sou a barreira contra a extrema-direita, e eles são de extrema-direita, eles são racistas, antissemitas, xenofóbicos e tal. Não que o Macron também não seja praticamente tudo isso, mas é isso. Quando o Macron vê o resultado negativo das eleições para o Parlamento Europeu e convoca novas eleições, a ideia dele era atiçar o medo da extrema-direita, reagrupar votos e apoio político e reforçar o lugar dele como barreira para a extrema-direita, inclusive atraindo o Partido Socialista e agrupamentos outros, como os Verdes, para a órbita dele. Então foi uma manobra, eu não sei jogar poker, Mauro, mas tem uma expressão no poker que explica isso, de dobrar a aposta para reafirmar o lugar tático dele no cenário eleitoral francês, quer dizer assim, ó, eu sou a barreira contra a extrema-direita. Deu errado, porque ele esperava que os diversos agrupamentos de centro-esquerda e de esquerda iam sair divididos. Numa manobra, do ponto de vista tático, sensacional, eles conseguiram se reunir muito rápido, de uma maneira impressionante, montaram a nova Frente Popular, deslocando o Partido Socialista da órbita do Macron para esse agrupamento de esquerda e de centro-esquerda, fizeram uma campanha em que o núcleo dela foi dado pela França Submissa, do Mélenchon, uma campanha muito boa, muito criativa, do ponto de vista programático, uma campanha anti-neoliberal. Eu
várias desconfianças com a França submissa. Me parece um negócio muito ultra personalizado, muito centrado no Mélenchon, um negócio um pouco inorgânico. Lembra um pouco, salvo as devidas proporções, lembra um pouco o que era o Brizola nos anos 80 do Rio de Janeiro, um líder popular interessantíssimo, com um programa interessantíssimo, uma base popular interessantíssima, mas parecia muito inorgânico, dependendo muito do grande líder. Se o grande líder morrer amanhã, a gente não sabe como é que fica o negócio, percebe? Mas a despeito disso, a França submissa deu a tônica da campanha com limites, claro. Por exemplo, a posição deles na guerra da Ucrânia é ruim, muito por influência também do Partido Socialista Francês, mas, enfim, a posição sobre a Palestina é boa, reversão de privatizações, aumento do salário mínimo, reversão da contra-reforma da Previdência do Macron, combate à especulação de imóveis, de preço de alimentos, redução do custo de vida, enfim, um programa muito interessante. E aí, a Nova Frente Popular, quando ela tem a maioria das cadeiras e o Macron e o seu grupo político fica em segundo, aí tem gente dizendo assim, mas tinha pesquisas que mostravam que o Macron ia ficar em terceiro, não sei o que e tal. Veja, o Macron, ele perdeu o lugar, pelo menos por hora, da barreira contra a extrema-direita. O que essa eleição mostrou é que dá para votar, para derrotar a extrema-direita, sem precisar votar no Macron. Dentro de uma lógica, vamos trazer para o debate brasileiro, esse nem é o debate francês, mas sabe o debate brasileiro do voto útil? O que a eleição mostrou é que dá para fazer um voto ideológico e dá para fazer um voto útil que derrota eleitoralmente a extrema-direita. Então, a chantagem do Macron de vote em mim ou a Marine Le Pen vai ao poder, vai ao governo, ela foi abalada. E isso abre um precedente muito interessante. É por isso que o Macron vai manobrar de todos os jeitos possíveis e inimagináveis agora para o primeiro-ministro não ser alguém da França submissa e querer empurrar alguém do Partido Socialista em compromisso com o grupo político dele. Porque já quebrou a mística em termos abrasileirados do voto útil. Ou voto em mim ou a extrema-direita ganha o governo. Isso já é um problema. Se vem um governo liderado pela França submissa, um governo não, né? Um premier liderado pela França submissa e aplica metade do que está ali no programa, isso tem diferenças concretas nas condições de vida da classe trabalhadora, como aumento do salário mínimo para 1.600 euros, né? Isso já vai provocar um deslocamento político eleitoral potencial ainda maior e há uma possibilidade fortíssima de a grande polarização na França virar França submissa versus reagrupamento nacional da Marine Le Pen. Se isso acontecer, é o pior dos mundos para o Macron. Não tenha dúvida que o Macron prefere o fortalecimento da extrema-direita, do reagrupamento nacional da Le Pen, do que da França submissa, do Mélenchon. Então, assim, há muita coisa a ser olhada de como vai ser a montagem do governo, como é que vai se configurar isso, mas a eleição francesa é uma eleição interessante, porque ela traz uma dinâmica diferente, não foi um simples revezamento entre lado direito e lado esquerdo do neoliberalismo, não. E interessante que de ontem para hoje, a base macronzista, ali, ele não se manifestou ainda, mas uma parte expressiva da base macronzista já está defendendo montar um governo, montar um novo gabinete em aliança com os republicanos. São os antigos gaullistas que foram para a extrema-direita hoje eles são. Tanto que foi um escândalo lá, né, quando o Ciotti, o atual líder dos republicanos, quando teve a vitória da Le Pen no primeiro turno, ele falou, não, nós vamos entrar para o governo deles. Né? Então, eles claramente deram uma guinada à direita. Agora já estão querendo compor com os republicanos, aí talvez pegar o PS, né? Porque não dá. O Macron, a turma do Macron mais dos republicanos está 213. Falta bastante ainda para dar os 289. Mas ele começa a pescar o PS aqui, alguém talvez ali da base da Le Pen também, para fazer um governo de direita, claramente de direita. E aí isolar a França insubmissa, sobretudo. Né? Me parece que é isso, porque, veja, um dos pilares fundamentais do neoliberalismo, e todo mundo fala isso há anos, é a dinâmica do não tem alternativa.
né? Qual foi o discurso do ministro da Economia francês frente às propostas da nova Frente Popular? Foi dizer que elas não podiam ser aplicadas porque aquilo ali ia causar um caos nos mercados, porque aquilo ali ia causar instabilidade na economia e a França ia deixar de ser atrativa para os investimentos estrangeiros, as empresas, os capitais iam fugir. Então, assim, de novo, trazendo para exemplo brasileiro, é muito parecido com o discurso na eleição de 89, que era se o Lula ganhasse, vão fugir 5 mil empresas do Brasil e pá, e o capital vai se embora e não sei o quê. Então, é importante que não tenha nenhum exemplo de prática política diferente. É importante todo mundo rezando pela mesma cartilha, com alguma diferença aqui e ali de política social, de política econômica, de política externa, mas no essencial, a mesma cartilha. No essencial, a mesma cartilha. É claro que um cargo de primeiro-ministro, num regime, num presidencialismo misto francês, não é o poder dos sovietes, né? Então, mesmo que a França insubmissa consiga ter o primeiro-ministro, a capacidade institucional de transformação é limitada. Mas isso pode ser uma ponta de lança de um processo maior a se ver o desenvolvimento. Eu, como disse, eu tenho muitas desconfianças com a França submissa. Eu não tenho nenhum problema com caudilismo, com populismo, por princípio. Acho que, taticamente, às vezes, cumpre elementos importantes. Mas, não sei, há que se ver. Por quê, Mauro? E é evidentemente que eu não estou comparando o tamanho, a importância, a dimensão da França com a Grécia, mas a gente teve episódios recentes de forças políticas que surgem nesse ciclo de renovação das esquerdas europeias pós-crise, né? Em 2008, ou que surgem ou que se fortalecem, o Podemos, o Syriza, a França submissa, o Bloco de Esquerda em Portugal, o The Like, né, na Alemanha, e etc, etc, etc. E a gente viu algumas dessas organizações políticas irem ao governo. E falta consistência. Falta consistência teórica, consistência programática, consistência política, consistência organizativa, consistência de liderança. O Syriza implodiu na Grécia, depois que viu que o povo estava muito contra a austeridade e as imposições do imperialismo alemão e francês. O Syriza implodiu. O Podemos acabou-se que era doce, né? O Podemos é uma espécie de Bangu da política, teve um curto momento de auge, depois já era, e por aí vai. Então, é um resultado alvissareiro, como diriam os mais antigos, mas que tem que olhar com calma e com muita parcimônia de quais serão os desdobramentos. Eu estava brincando aqui em casa que se as forças majoritárias lá na esquerda, centro-esquerda francesa, dentro da Frente Popular, fossem os correlacionistas brasileiros, esta parcela hoje majoritária na esquerda brasileira aí, que tem hegemonia no governo Lula, né, que diz que a correlação de forças é um dado que está dado, que é imutável e que, portanto, tem que obedecer à correlação de forças e não dá para fazer nada. Né? Se os correlacionistas fossem maioria lá na Frente Popular, já teriam proposto entregar o primeiro-ministro para o Macron logo, né? Já teriam dito, não, entrega para o Macron de uma vez, vamos compor ali, vamos pegar 2 ou 3 ministérios e tá bom demais para nós. Né? Teriam aberto mão já de fazer a disputa política ideológica, né? Que a Frente Popular, ou pelo menos a França Submissa, está fazendo nesse momento. E aí uso esta boutade para ficar, então, na França, né? Essa semi-piada, para falar de Brasil. Agora, ô Mauro, antes da gente entrar no Brasil, só um comentáriozinho, só para não perder o costume e deixa para alguém me chamar de chato. Eu entendo a empolgação com o resultado francês, mas assim, eu fiquei um pouco abismado com a forma que as pessoas no Brasil comemoraram com Vive la France, Vive la France, e a França a terra da liberdade e tal e tal. Gente, veja, acho que aquilo ali tem um resultado que vai ter impacto global, evidentemente, dado o papel da França no mundo, tem uma experiência interessante, mas não vamos esquecer que a França, país França, o Estado francês, uma das experiências históricas de maior brutalidade colonial pelo mundo, e que neste momento o Estado francês, por exemplo, ameaça de operações militares
o Mali, o Níger e a Burkina Faso, e que, inclusive, a França submissa, a gente vai ter que ver qual será a postura frente às ex-colônias francesas, ainda que o discurso seja bom, temos que ver na prática, porque isso diz muito sobre as condições do poder econômico da França. O segredo do poder econômico da França está muito, até hoje, na relação que ela mantém com suas ex-colônias pelo mundo, né? Então, empolgação massa, prefeito e tal, mas a bandeira francesa não representa só os anos gloriosos da Revolução Francesa, não. A bandeira francesa representa muito do que a gente viu de barbárie, de horror na história do século XIX, do século XX, inclusive do século XXI. Então, eu só teria um cuidadozinho com Vive la France, sabe? Eu acho que a França... Então, aí, querendo vir para o Brasil, mas aí ainda fazendo uma passagem pela questão francesa, achei interessante, né? Você trouxe essa questão que é o olhar aqui do Brasil para o que está acontecendo na França, né? Me parece que houve, então, uma tendência também majoritária na esquerda, e o presidente Lula foi talvez o maior responsável, o maior vocalizador dessa tendência, mas isso virou manchete, virou reportagem, virou análise política, de estabelecer isso aqui, ó. Muito feliz com a demonstração de grandeza e maturidade das forças políticas da França, que se uniram contra o extremismo nas eleições legislativas de hoje. Esse resultado, assim como a vitória do Partido Trabalhista no Reino Unido, reforça a importância do diálogo entre os segmentos progressistas em defesa da democracia e da justiça social. Devem servir de inspiração para a América do Sul. E as manchetes é isso, né? Vitória da democracia contra a extrema-direita. Botando tudo no mesmo barco, né? Botando Macron, França subir. Tudo uma coisa só, né? Que é um pouco o espírito dessa nota do presidente Lula, né? É um espírito de uma nota meio cínica, né? Que não diz nada com nada, é só o extremismo. E aí, inclusive, falar de extremismo é muito bom, né? Porque você não precisa dizer qual é o conteúdo político do extremismo, porque se Lula fosse debater por que o programa da Marine Le Pen é extremista, a Marine Le Pen, quando ela fez a mudança para ser mais bem aceita pelo mainstream, uma das primeiras coisas que ela fez foi acabar com a parte mais, por assim dizer, estatista do programa dela e aderir às mentiras do neoliberalismo e do livre mercado, né? O programa econômico que a Marine Le Pen defende hoje, uma parte dele é defendido e aplicado pela equipe econômica do presidente Lula. Então, assim, quando você faz um discurso genérico contra o extremismo, em defesa da democracia, essas palavras genéricas, elas são muito boas para não falar do conteúdo, né? Que tipo de extremismo? Extremismo de quem? Contra quem? Que tipo de democracia? Democracia com que conteúdo? Para que classe? Então você joga essa salada de frutas maravilhosa e você sustenta, Mauro, de maneira sempre incoerente, esse discurso frente amplista, que ele é fantástico. Porque, veja, quando o Biden ganhou a eleição, teve um bocado de gente que veio com o discurso de que isso era uma lição para o Brasil. Né? Era uma lição para o Brasil que o Brasil precisava aprender com o Biden e a frente ampla que ele montou e tal. O governo Biden foi uma porcaria e está agora na boca de perder a eleição. Ninguém dos que falaram quando o Biden ganhou que o Brasil tinha que aprender, tinha que olhar, vai fazer uma autocrítica, vai fazer um balanço, vai parar para pensar e tal. Não, isso não vai acontecer. Vão seguir como se nada estivesse acontecendo. Então, o discurso da frente ampla, ele é imune ao aprendizado e ao resultado. Então, não importa se vai dar certo ou se vai dar errado. Por exemplo, o Marcelo Freixo, ele teve o pior resultado político da sua vida, político-eleitoral, na eleição passada. Ninguém faz balanço, ninguém faz análise, ninguém faz um debate concreto de que, vem cá, aquele que era até então o principal nome da esquerda do Rio de Janeiro se afundou, foi parar um carguinho de terceiro escalão irrelevante e acabou enquanto liderança política no Estado. Foi correta essa tática? Ninguém faz esse balanço, né? Mas continua se defendendo uma ideia de frente ampla,
pela democracia, pela Constituição, em abstrato, contra a extrema-direita, contra o extremismo. O Boulos, aqui em São Paulo, tem tudo, ao meu ver, para não ganhar essa eleição. Com essa tática também de moderar, se adaptar à lógica do sistema, pedir a bênção aos empresários, pedir a bênção ao Kassab, pedir a bênção ao Milton Leite, para ver se ganha a eleição. Se o Boulos perder, como infelizmente eu acho que vai acontecer, foco no infelizmente, viu? Não torço para que ele perca, não. Também ninguém vai fazer um balanço depois. Assim, e essa tática aqui da gente sair e abandonando o discurso, abandonando o programa e tal, deu certo, foi boa, sabe? Então, é uma lógica, Mauro, que é fantástico, né? Que é imune ao aprendizado, porque tal como no neoliberalismo, que se fundamenta na tina do não existe alternativa, a lógica da frente amplíssima se baseia também numa ideia de que não há alternativa. Não é possível nunca, em nenhuma situação, em nenhuma circunstância, fazer diferente. Dito isso, não importa o resultado do passado longínquo ou do passado imediato. A gente vai fazer igual do mesmo jeito. Né? Essa tática da frente amplíssima é a mesma no Brasil há 15 anos. Não muda, não. Não importa o que aconteça. Está aqui, ó, o Giovanni Monteiro dizendo. Essa nota, né, referente à nota do Lula sobre a eleição francesa, fica um pouco parecida com a fala do Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul. Ele soltou um vídeo lá, basicamente dizendo a mesma coisa, de fato, do que está na nota do presidente Lula, que o centro venceu os extremismos de direita e de esquerda como se fossem iguais. A nota do Lula é esse o espírito, né? O extremismo foi derrotado, o bom senso, o centro, na verdade, venceu. Né? Esse é o espírito, mesmo porque são duas palavras que não tem na nota do presidente Lula, né? Nem esquerda, nem direita. Tem só extremismo, condenação ao extremismo e valorização do caminho do meio. Né? Então, Jones, hoje saiu uma pesquisa Quest, agora cedo, muito favorável para o governo do presidente Lula. Uma pesquisa mostra, deixa eu mostrar primeiro o resultado geral, a gente já falou mais cedo aqui, mas ela mostra, de fato, uma recuperação na imagem do presidente Lula. A avaliação geral do governo Lula saltou para 36% contra 30% de avaliação negativa. 36% positivo, 30% negativo, quando estava ali no empate até o mês passado, interrompeu o ciclo visível não de queda abrupta, mas de lento escorregar para baixo da avaliação do governo Lula e de lenta subida da avaliação negativa. Se a gente olha, quem segurou essa virada foram os mais pobres, né? Até os 2 salários mínimos, a curva aqui realmente bem mais acentuada de avaliação positiva e uma queda expressiva na avaliação negativa. De uma maneira geral, queda na avaliação negativa em todos os estratos, né? Entre 2 e 5, mais de 2 e até 5, e acima de 5 também uma queda na avaliação negativa. Quando olha para a avaliação do trabalho do presidente Lula, mesmo cenário, salta de 50 para 54 a avaliação positiva e cai de 47 para 43, vai a 11 pontos, abre uma frente realmente bastante importante. E da mesma forma, aqui são os mais pobres que sustentam esta elevação. Em que pese continua uma ideia de que, em comparação ao ano atrás, o poder de compra dos brasileiros é pior para 63% dos pesquisados. Diminuiu um pouquinho, de 67% para 63%. Aumentou bem pouquinho quem acha que está maior, de 19% para 21%, mas ainda muito alta esta percepção. Valor das contas de água e luz no último mês, então está estável, né? Ao redor de 61%, de quem acha que o valor subiu, e também estável de quem acha que está do jeito que estava, ao redor de 8%. Valor das contas de água e luz, veja, interessante, tem uma percepção de queda, sobretudo entre os mais pobres, né? De queda não, né? De que teria parado de subir, né? Então caiu de 68 para 60, entre 2 e 5 mínimos está estável. Mas é curioso que a percepção de que caiu, que é o azulzinho lá embaixo,
não subiu em lugar nenhum, né? Tem uma ideia de que diminuiu a percepção de que aumentou, mas não há percepção de que caiu. Ou seja, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Mesma coisa aqui em relação ao preço dos combustíveis. Pois bem, então esse é o cenário geral. Agora, me pareceu muito significativo, Jones, e aí vou querer depois trazer à tona um recente programa seu, essa ideia, né? Soube de alguma entrevista recente do presidente Lula à rádio, muito expressivo o número, né? 41% disseram que sim. É bastante gente, né? Muita gente, 50 contra 59. Ficou sabendo das críticas de Lula à política de juros do Banco Central? Mais de um terço diz que sim, que ficou sabendo. E aí, concorda com as críticas? 66%, 2/3 concordam com as críticas do presidente Lula. E é interessante que mesmo em quem votou em Bolsonaro, 51% concordam com as críticas de Lula à política de juros do Banco Central. A crítica de Lula não teve consequência nenhuma, né? Os juros não caíram, a diretoria do Banco Central. Se as pessoas, inclusive na pesquisa, mostra que as pessoas não têm ideia de que o Campos Neto foi colocado lá pelo Bolsonaro, né? Então imagina se vão saber que os 4 diretores atuais novos foram indicados pelo Lula. Não tem ideia, né? Mas essa percepção de que Lula está contra os juros é relevante. Agora, uma característica interessante dessa pesquisa é que ela aconteceu no momento em que esse discurso de Lula aparentemente foi arquivado, né? Esse discurso foi substituído já de uma semana para cá por esse outro discurso, né? De compromisso com a austeridade e com a redução do déficit fiscal e com o arcabouço. Então, vamos dizer assim, talvez essa percepção esteja correspondendo ao discurso das últimas semanas e não à atualização do discurso do Lula depois de uma longa conversa com a Haddad, né? Como é que você lê essa pesquisa? Assim, Mauro, vamos começar pelo início, né? Primeiro, a crítica à política alta de juros do Banco Central, ela necessariamente sempre vai ser popular. É uma coisa, veja, ninguém é a favor de juros altos a não ser banqueiro. A mídia burguesa tenta enquadrar um discurso tecnocrático de que, não, tem que manter os juros altos para controlar a inflação, né? Então ela tenta fazer um terrorismo permanente com isso, justamente porque não consegue defender os juros altos em si, então ela arruma a desculpa que os juros altos é um mal necessário para controlar um mal maior, que é o mal da inflação. Então é horrível e tal, mas é necessário para controlar a inflação. E a maioria da população, inclusive nesse ponto, a complexidade do tema até ajuda a esquerda. A maioria da população não sabe a diferença entre os juros, a taxa Selic, taxa básica de juros, e os juros na ponta. No cartão de crédito, no cheque especial, no empréstimo para pequeno, micro, empresário, por aí vai. Então, para a população, a crítica à política de juros do Banco Central é como se fosse uma coisa só. A taxa Selic alta e o crédito na ponta alta para o consumidor. Então, as pessoas recebem isso como o presidente está criticando os juros absurdos que eu estou pagando no cartão de crédito, no cheque especial, no crediário, no empréstimo para tocar as coisas da minha empresa, do meu negócio e por aí vai. Então, veja que isso é popular, que isso tem aprovação, a gente já sabe. Todo mundo sabe. Toda vez que o presidente falar sobre isso, vai ser popular. Isso é inegável. Sabe? Tão natural como a luz do dia, diria uma música. O X da questão é... Eu assisti, Mauro, a entrevista com Davi Decache e o Maringoni aqui segunda-feira. E o Davi Decache, ele foi a figura muito corajosa ele expôs a público o que são essas críticas ao Campos Neto. Muita gente escreveu isso já em artigo científico, mas de maneira mais cifrada, né? O professor Pedro Paulo, por exemplo, Bastos, que é um economista sensacional, ele escreveu um artigo, Não existe alternativa ao neoliberalismo, interrogação, que ele fala ali, a equipe econômica do governo Lula e o Banco Central tem o mesmo diagnóstico do que é a inflação no Brasil e a mesma terapêutica para combater a inflação. É de maneira sutil o professor Pedro Paulo dizendo assim, esse negócio de Lula criticando o Campos Neto, isso é conversa, porque
tanto o Banco Central como o Ministério da Fazenda e do Planejamento defendem o mesmo diagnóstico equivocado, falso, do que é a inflação no Brasil e como combatê-la. Só que o Davi ele foi mais explícito, né? Ele falou: isso é um teatro, toda vez que o governo está questionado, toda vez que o governo tem alguma questão para resolver, toda vez que o governo tem contradição com suas bases, ele volta com esse discurso de o Campos Neto como um grande inimigo. E aí, veja, em breve vai voltar de novo. O governo Lula está estudando 3.001 formas diferentes de atacar direitos trabalhistas e gastos sociais. Então, viu que atacar a apostadoria, congelar as apostadorias, não estava fácil, estava tendo uma repercussão muito negativa. Agora começaram um estudo para fazer um ataque ao seguro-desemprego, ao seguro-defeso e outros benefícios que têm os beneficiários deles têm menos força política, menos impacto para se organizar, para influir no processo eleitoral. Soltou esse balão do ensaio de atacar as universidades e o Fundeb para ver como é que as pessoas iam reagir, né? Cobrar mensalidade em universidade pública e reduzir o repasse do Fundeb, viu que pegou mal, recuou. Já o governo vai apresentar outra alternativa mirabolante e aí vai começar um certo desgaste muito grande com as bases, principalmente em ano eleitoral, e aí o Lula vai voltar. Eu aposto com vocês que ainda esse ano, no mínimo umas 2 vezes, o Lula vai voltar a criticar o Campos Neto. Assim, até o Campos Neto sair, vai voltar. Toda vez que o negócio aperta um pouquinho, o Lula volta as cargas para o Campos Neto. Alguém diz assim, mas Jones, mas não pode fazer nada por causa da autonomia do Banco Central. Veja, pode fazer várias coisas. A primeira coisa, inclusive, é apontar diretamente a inconstitucionalidade da lei que aprovou a autonomia do Banco Central e brigar para isso ser declarado inconstitucional. Isso por um lado. Segundo lado, o Conselho Monetário Nacional, o governo tem maioria, composto por 3 pessoas, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e Presidência do Banco Central. O governo pode mudar a meta de inflação, que tem impacto direto dentro do esquema, né, do que é a política do Banco Central na definição da taxa de juros, e o governo pode sim solicitar a demissão do Campos Neto. Quem aprova ou não é o Senado. Não, e no mínimo o governo tem uma bancada em tese de 4 lá, né? São os 4 nomeados pelo Lula e aprovados pelo Senado, de indicação da data. Os 4 assinam embaixo de tudo que a maioria do Campos Neto redige, né? Porque a ata do Banco Central é uma ata muito transparente das reuniões do Copom, né? Se tem divergência, fica registrado na ata. Então, ok, é 5-4, mas pelo menos você sinaliza para a sociedade, né? Total. Não, e assim, tem um outro elemento, Mauro, que combater a política do Campos Neto passa por um diagnóstico também de fazer um debate real e concreto sobre o que é a inflação no Brasil. Por exemplo, 1/3 da inflação no Brasil é de preços administrados pelo governo, ou que deveriam ser preços administrados pelo governo. A gente está falando de energia elétrica, a gente está falando de água, a gente está falando de combustível, e por aí vai. Então, fazer um debate concreto. Veja, você quer que combata a inflação, eu preciso tomar de volta a Eletrobras. Eu não posso deixar, por exemplo, distribuição de energia elétrica, distribuição de água potável, saneamento básico, combustível nas mãos privadas, subordinadas ao lucro, para todas as variações que tiver de custos de produção serem imediatamente repassadas, por exemplo, para o consumidor final, isso impactar na inflação. Outra parte substantiva da inflação brasileira diz respeito às variações de câmbio, por causa de uma economia cada vez mais desindustrializada, em que você tem uma variação de câmbio, não essas variações especulativas, semanais, diárias, mas uma variação de câmbio de longo prazo, isso impacta em toda a cadeia produtiva. Então, por exemplo, em 2023, o Brasil importou 20 bilhões de dólares em material médico hospitalar e fármacos. 20 bilhões de dólares. Então, toda variação de câmbio, toda mudança na política do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, impacta diretamente a cadeia produtiva da saúde no Brasil. Ano passado, em 2023, o Brasil teve um déficit de importação da indústria petroquímica de mais de 30 bilhões de reais. Sabe? Então, assim, e aí você vai pegando os setores, o déficit comercial brasileiro e manufaturado está na casa dos 100 bilhões de dólares há anos. Há anos. Então, tudo isso tem impacto na inflação. Então, vou fazer um debate sério aqui. Combater a inflação passa por abrasileirar cada vez mais
custos de produção que não sejam afetados pelas variações do dólar, né, pela política do Banco Central dos Estados Unidos, passa por controlar preços administrados dentro de uma lógica pública que não seja pautada pelo interesse curto-prazista do acionista, e passa também por você ter uma política de desindexação da economia, porque o Brasil tem uma coisa que também não facilita, que é o reajuste do contrato, por exemplo, de aluguel de um ano é definido pela inflação do ano passado, né? Então, você contrata a inflação do ano passado para esse ano, sendo que a tendência, inclusive, no espaço-tempo pode não ser a mesma. Pode ser que os fatores que geraram inflação no ano não estejam no ano seguinte, tão ativos, ou ativos com a mesma forma. Mas há uma lógica de indexação, e isso é um exemplo meio banal, mas há uma lógica geral de indexação na economia brasileira, que você traz a inflação de um ano para o ano seguinte. Que, enfim, várias coisas que dariam para resolver e tal. Isso por um lado, em relação ao Banco Central. Então, veja, essa questão do Lula com o Banco Central é um grande teatro. É um teatro. Sabe, filme ruim, teatro. É um grande show para enganar a militância, né? Vão lançar o filme Gladiador 2, sabe, Roma, Pão e Circo. Então, aquilo ali é o espetáculo dos gladiadores da Roma Antiga. Isso por um lado. Por outro, acho que a pesquisa, eu precisaria ler, Mauro, com mais detalhes para entender qual é o elemento que puxou a tendência para cima, né? Existia uma expectativa, e o próprio Fernando Haddad, inclusive, deu uma declaração sobre isso, de que o pagamento dos precatórios, né, com a injeção de dinheiro na economia e o processo enfim, recomposição total das cadeias de turismo e carnaval e Páscoa e tudo que viria esse ano, junto com o ganho do salário mínimo e a certa ativação do mercado interno, teria um efeito interessante, né, num processo econômico. Os dados econômicos não mostram nenhuma grande variação em geração de emprego, em ganhos salariais. Está tudo dentro de uma faixa que é isso, nem melhora muito, nem piora muito. Fica ali, mais ou menos assim. Isso acho que se refletia na popularidade, inclusive, do presidente, porque a tendência era uma deteriorização de longo prazo, mas pequenininha. Muito mais, me parece, por uma expectativa não realizada do que de uma piora imediata de vida. Essa tendência de queda era muito mais por minha vida não está melhorando como eu esperava, como me prometeram, do que o Mad Max, a vida está se acabando e tal. Agora, com essa tendência, aliás, agora com essa mudança a se ver se vai ser uma tendência, eu tenho muitas dificuldades de entender o que foi que provocou isso no imediato. Pelos dados econômicos, não me parece ser isso. Não me parece ser essa a razão, dado que no começo do ano os dados econômicos estavam muito parecidos com os que estão atualmente. E aí, talvez, isso seja uma resposta sobre a postura pública, né, de declarações e tal do presidente em relação à tragédia do Rio Grande do Sul, porque mesmo a mídia burguesa tentando esconder, acho que o contraste com a postura do Bolsonaro, e quando eu falo postura, é postura do ponto de vista humanista mesmo, assim, né, de como se portar frente a uma tragédia, para além da política econômica. Talvez a postura do presidente frente ao que foi a tragédia no Rio Grande do Sul e a maneira como, nos últimos tempos, ele conseguiu não estar entrando em grandes cascas de banana do bolsonarismo, seja um dos gatilhos para esse aumento de popularidade, mas não tenho certeza ainda não, precisaria parar para analisar com mais calma. Agora, se por um lado a gente tem e o dado é inegável, né, esse aumento da popularidade do governo e uma contenção na queda que vinha, por outro lado, Jones, você tem na base organizada que levou à vitória do presidente Lula uma situação cada vez mais crítica, né? O MST está praticamente rompido com o governo, não rompe porque depende
de crédito agrícola, porque tem uma série de vínculos que impedem um rompimento mais radical, mas a gente tem visto o Stedley e outros líderes do MST com falas indignadas em relação ao governo Lula e à paralisação da reforma agrária. Você tem uma insatisfação brutal dos professores e professoras, né? A maneira como o governo Lula tratou a greve, a maneira brutal como o governo Lula tratou a greve foi muito impactante. Você tem um rompimento, né, a partir, inclusive, tanto das posições do governo Lula, quanto a relação que o governo Lula teve e está tendo com os funcionários do IBAMA e do ICMBio, também em função das questões de reivindicação, um estremecimento gravíssimo, né, um quase rompimento da relação do mundo do ativismo ambiental com o governo Lula, e, finalmente, essa semana você teve um rompimento da PIB, né, dos povos indígenas com o governo Lula, considerando que as demarcações prometidas não estão acontecendo, não estão andando. Então, ou seja, você tem, por um lado, um aumento de popularidade nas pesquisas com a população, de uma maneira geral, e, por outro lado, crises cada vez maiores na base organizada que deu sustentação ao PT e à eleição do governo. Mauro, veja, você vai lembrar que um cenário parecido já aconteceu no final do primeiro governo Lula, né? Que o governo estava cada vez dando de costas para todo tipo de movimento social, de base social organizada e tal. Quando vem o mensalão, é que o governo dá uma chacoalhada e faz uma meia volta e consegue lembrar que existem bases que são importantes, né? Se não fosse o mensalão, inclusive, o processo de afastamento que o governo estava tendo com várias bases sociais lá no primeiro governo Lula, acho que tinha seguido seu curso. Sabe Deus com que consequência teria, mas como veio o mensalão, aí o governo precisou da CUT, precisou de sindicatos, precisou do MST, precisou de movimento disso, daquilo outro, para ir para as ruas. E aí, a gente, dentro de uma lógica bem triunfalista, não fez um balanço, como deveria, Mauro, do que foi o primeiro governo Lula, porque só se olhou para os êxitos. Pô, o Lula saiu com 80% de popularidade, o Lula fez a sua sucessora e etc, etc. São êxitos inegáveis, né, do ponto de vista eleitoral. Mas, assim, tudo que está acontecendo agora aconteceu, viu, gente? Atenção, vocês que são mais jovens até do que eu. Tudo que está acontecendo agora aconteceu antes. A diferença, inclusive, é que boa parte dos que aplicam agora essa lógica são mais incompetentes e mais sem talento, sem brilhantismo, sem jogo de cintura e tal. Mas tem vários problemas do governo Lula 3 que estavam desde o começo do governo Lula 1, governo Lula 2, e que é isso, não vem um balanço, porque os êxitos, né, de popularidade eleitoral do Lula eram muito vistosos. Depois veio o governo Dilma, e aí veio junho de 2013, e a eleição de 2014, não tinha tempo para fazer um balanço real do que foi o lulismo. Uma parte da esquerda ficou presa a uma chave, que, como diria o nosso querido amigo Maringoni, não explica bem as coisas, que é conciliação de classe, né? Conciliação de classe, então não explica bem quais foram os limites desse governo. E o governo Lula 3 é um governo que morreu, gente, essa é a palavra, quando ele aplicou o novo teto de gastos. Dali em diante, não sai nenhuma transformação desse governo. Não sai nenhuma política substantiva, não sai um legado. Veja, não vai ter um legado. Ou seja, o elemento definidor do Lula 3 é o arcabouço fiscal. Exatamente. É uma política de ajuste, de corte, de ajuste, de corte e ajuste. Vai ser 4 anos disso. Se não mexer no novo teto de gastos, ou modificando ou tentando derrubá-lo. Mas mantendo tudo constante, o governo morreu porque ele não tem capacidade de dar uma entrega substantiva. Ele não tem capacidade de deixar uma marca. Ele não pode, por exemplo, tem vários problemas no Brasil, a gente não vai conseguir dar vencimento nesse mandato, mas meu governo vai ser o governo, por exemplo, das escolas em tempo integral. Eu vou entregar
aqui 40 mil escolas em tempo integral. Não é possível. Ah, não, o governo Lula prometeu entregar 100 IFES. Não vai. Isso é conversa. Em 2026 podem cobrar aqui na fora. Não vai. O novo teto de gastos não vai. A não ser que ele faça PPP. Todo IFE, todo Instituto Federal de PPP. Aí pode ser que saia do papel, fazendo uma manobra contábil de colocando uns repasses para a empresa privada por fora do teto de gastos. Tirando isso, não vai. Percebe? Então, a lógica da austeridade que rege o governo vai fazendo com que o governo entre em cada vez mais contradições, Mauro, junto também com uma falta de sentido tático mesmo, uma falta de sensibilidade popular, várias figuras do governo. Veja, como a gente está chegando, desculpa, próximo do horário limite, eu só quero terminar contando uma história. Ano passado, o MST fez uma reunião com o governo. Isso foi o próprio João Pedro Stedley, ele já falou em várias entrevistas. E aí, qual era a demanda do MST, Mauro? Era que o imposto da agroindústria, que na lei brasileira fala que o arrecadado tem que ir diretamente para o INCRA, que o orçamento arrecadado com esse imposto fosse para o INCRA, porque não estava indo. Era um valor de 2 bilhões por ano. O INCRA, em 2023, operou praticamente sem orçamento, sem dinheiro para fazer as visitas técnicas, para contratar pessoal, para andar com o trabalho, e a reivindicação do MST era basicamente cumprir a lei. Essa era a reivindicação. Por quê? O Tesouro, sob o comando do senhor Fernando Haddad, estava mandando os 2 bilhões que deveriam ser para o INCRA, sabe Deus para onde. Então, assim, o MST foi lá e só falou assim, não, vocês querem aprovar aí arcabouço fiscal, não sei o que e tal, com vocês a sorte aí, a gente só quer o seguinte, tem que ir 2 bilhões por ano para o INCRA, que isso é arrecadado do imposto, já está na lei, já está aprovado, já está funcionando, o governo está descumprindo a lei. O governo está descumprindo a lei. É só cumprir a lei, é só isso. Só isso que a gente quer. É só cumprir a lei. Até começo do ano, numa entrevista que eu vi do Stedley, isso não tinha saído do papel ainda. Imagino que na burocracia estatal seja uma assinatura. Pronto. Só isso. Então, veja a falta de sensibilidade mesmo, de perspectiva estratégica, de tática, a gente tem uma oportunidade aqui de fortalecer as políticas de reforma agrária para uma base social importante, sem ter esforço nenhum. Basta só assinar um ofício e mandar cumprir a lei. Vamos fazer, rápido. Isso é importante. Mas não, sabe? Então, há um processo de piora permanente da relação política do governo com as bases que o elegeram, né? O que o governo fez ontem na questão do ensino médio é um negócio vergonhoso. Todo o movimento de defesa da educação pública também está puto, indignado com o governo. Alguns, claro, colocam mais a culpa no Camilo Santana do que no Lula, como se o Camilo Santana tivesse 100% de autonomia, é da vida, mas enfim. Agora, Mauro, a gente sabe que todo esse desgaste e tal, a lógica é, quando chega 2026, tentar contrabalancear isso com o velho discurso de sempre, democracia versus fascismo, e quem não vota na gente é a favor do fascismo. Então vai fazer o discurso do medo, do não há alternativa, e todo mundo vota na gente com casca e tudo, e nem importa o que aconteceu nos últimos 4 anos. Essa parece que vai ser a lógica, de fato, né? Vai comandar o processo político eleitoral, né? É assim desde 2006, né? E aí, antes de ser o fascismo, era volta na gente, senão o PSDB volta, e não importa o que a gente fez, não importa se a gente está defendendo vários programas do PSDB, volta na gente, porque o PSDB é um grande bicho-papão. E aí foi assim, 2006, 2010, 2014. Aí, depois de 2014, 2018 em diante, voto na gente, senão a extrema-direita ganha. Eu lembro que quase ninguém comentou que o Fernando Haddad colocou no programa dele a autonomia do Banco Central, viu, gente? Essa autonomia que vocês estão reclamando aí do Campos Neto, o Haddad colocou no programa dele, que defendia a autonomia do Banco Central. Não, é para contra o fascismo. Aí, meu amigo, aí
contra o fascismo. Está falando de 2018, né? Isso, 2018. O Haddad entregou o programa para o TSE, sem autonomia do Banco Central. Aí a banqueirada foi e falou assim: ei, filhote, office boy, tá faltando um negocinho aqui. Aí ele foi, solicitou uma alteração no programa, entregue ao TSE, para colocar lá que defende a autonomia do Banco Central. Então a proposta que foi aprovada pelo Bolsonaro era defendida pelo Haddad. Ah, não, mas o Haddad defendia num modelo diferente. Não, a institucionalidade diferente não muda o fato da lógica. A lógica é a defesa da autonomia do Banco Central. Mas tinha que fazer isso em nome do combate à extrema-direita. Percebe? Então, vai se criando uma lógica que é o sonho da classe dominante, que é, se o debate é preso a uma polarização eleitoral, que por mais forte que seja, é só eleitoral, em que não está em jogo os marcos da economia política, de projeto de país, é muito bom para a classe dominante, né? Porque a gente fica numa disputa entre democracia versus fascismo, mas todas as privatizações seguem, o Banco Central segue comandado pela banca privada, né? O crédito no Brasil e o sistema bancário seguem hiperconcentrados, a terra segue cada vez mais o monopólio privado do agronegócio, e etc, 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 etc. Infelizmente, neste momento, essa é a tendência que caminha no Brasil, né? E a gente vai acompanhando, e vai analisando, e vai tentando encontrar novos caminhos para o país. Jones Manuel, que bom que você continua incomodando. Mauro, agradeço demais a conversa. Vamos embora trabalhar agora. Mandar um abraço para todo o público da Fórum que acompanha a gente. Acompanhe o canal do Jones. Eu gosto. Teus vídeos do canal são fantásticos. Muito, muito bons. Muito bons. Boa. E é isso. Um beijo para todo mundo. Até a próxima. Beijão para você. Até a próxima. Tchau.